Caros irmãos da luz, estudantes dos ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Vamos concluir agora a série de 4 vídeos com o ditado do Mahashohan, dado à mensageira Geraldine Inocente, da Escola Ponte para a Liberdade, sobre os elétrons, os tijolos de construção do universo e o reino elemental. Eu gostaria de começar o programa de hoje falando sobre outras formas de receber energia do mundo espiritual elevado. Estes ensinamentos do amado Mahashohan estão dando ênfase na energia que recebemos diretamente da nossa presença Eu Sou através do nosso Santo Cristo pessoal. Uma energia viva que desce pelo nosso cordão de cristal e flui através dos nossos chakras, ancorados em nossos 4 corpos inferiores. Esta energia pode fluir bem ou mal qualificada, dependendo da forma como a utilizamos. Nós podemos, por exemplo, orar com as mãos sobre a foto de uma pessoa querida e pedir que a energia que flui de nosso sagrado coração para as nossas mãos e para a pessoa, através da fotografia, leve cura e conforto para tal pessoa. Mas lembrem-se de que a oração não é só quando falamos com Deus e os elevados seres de luz. Oração também é quando abrimos a boca para falar palavras ordenadas segundo normas gramaticais, com sentido completo, proposição, enunciado de um juízo, um raciocínio expressando a nossa intenção. O que o Mahashohan está colocando aqui é que nós somos ministradores de energia sempre que agimos, falamos, sentimos e pensamos. Obviamente, a fala e a ação física são mais rápidas e eficientes para mudar a realidade física do que o pensamento e o sentimento. Porém, o que pensamos e sentimos, acabamos falando e fazendo. Por isso a importância de aprendermos a falar corretamente e apenas aquilo que seja positivo e respeitoso ao livre-arbítrio alheio. Se achamos que alguém está agindo errado, podemos nos dirigir a Deus e aos mestres ascensos e pedir a intercessão deles sem tomarmos as leis em nossas mãos. Outra forma de receber energia do mundo espiritual elevado, além do cordão de cristal, é pedindo aos mestres ascensos que fluam a energia sobre nós ou sobre outra pessoa necessitada. Os mestres são unos com a presença Eu Sou e têm a mesma capacidade de interceder por alguém que nós temos, com a energia da nossa presença Eu Sou. A diferença é que eles não podem atuar na Terra sem que nós os chamemos. Nós podemos fazer isso por nós e pelos outros. Obviamente, só podemos ajudar quem quer ajuda. Não adianta pedir a Saint-Germain que cure alguém que não quer se curar. Podemos, por outro lado, pedir aos mestres que inspirem a pessoa a querer mudar. Mas a decisão final é sempre da pessoa. Podemos pedir a eles que coloquem pessoas boas no caminho de outros para ajudá-los a compreender que precisam mudar. Precisamos ser os vigilantes irmãos daqueles que não estão enxergando o caminho da luz. A vantagem de pedir aos mestres que ministrem energia sobre nós ou sobre outros é que eles têm muito mais poder para ministrar energia do que nós. Mas, por outro lado, sabemos que quanto mais nós ministrarmos energia de cura, de proteção, de criatividade, seja qual for a forma de bem que possamos estar enviando para nós, para o planeta e para os outros, nossos irmãos da luz, mais nós estaremos desbloqueando nossos próprios chakras para fluir cada vez mais e mais energia, até sermos nós mesmos verdadeiros sóis para o mundo, assumindo a posição, então, de mestres ainda não ascensos. É necessário para aquele estudante da luz, treinar, ministrar energia. A imposição de mãos é o caminho, com visualização e compaixão.
Muitos daqueles que estudam conosco são estudantes do Reiki e outras culturas japonesas de imposição de mãos. Vocês sabem que, com o tempo, os resultados são cada vez maiores. Mas, voltando aos mestres, é por isso que o decreto dinâmico é tão cientificamente perfeito. Na invocação inicial de um decreto, nós pedimos a intercessão dos mestres, não só dos mestres, mas também dos Elohim, dos arcanjos e de seres mais elevados, grandes hierarcas como Surya, Hélios e Sanat Kumara, entre outros. Depois, então, que fazemos a invocação inicial e damos a esses seres elevados um convite para nos ajudar, abrindo-lhes um acesso para atuar na Terra, e antes de partirmos para o corpo dos decretos, passamos então a explicar detalhadamente por que precisamos da ajuda deles. Quanto mais específicos formos nesta explicação, melhor. Então, o corpo do decreto, que vem a ser a repetição de palavras e frases de grande poder, gera a energia necessária para que os mestres possam utilizar para atender ao nosso chamado. Sim, os mestres podem, eles têm energia própria, mas eles estão limitados por lei kármica a utilizar uma porção pré-definida para cada caso. Como não sabemos se essa energia será suficiente, oferecemos a repetição do decreto para gerar mais energia para o mestre trabalhar, e sobrando essa energia, que ele possa utilizar para ajudar casos semelhantes ao que nós estamos pedindo. Os mestres querem a nossa parceria neste trabalho, ministrando com eles a energia para atender ao nosso pedido. Então vejam que nós fizemos uma invocação para que eles participem conosco para um determinado trabalho. Nós oferecemos a energia para que eles possam atuar e, além disso tudo, nós estamos também ministrando energia junto com os mestres. Então vejam a importância do decreto dinâmico. Além de chamar os mestres e produzir energia para que eles possam nos ajudar com mais força e ainda produzir energia para que eles possam ajudar outras pessoas, nós também trabalhamos como ministradores de energia. E nesse ponto, eu já falei isso tudo em outras aulas para vocês, eu estou voltando a falar devido à importância disso, mas a imposição de mãos é um mudra, e o mudra é um selamento de energia. Assim sendo, eu jamais faço um decreto dinâmico, jamais faço uma invocação ou um fiat de luz sem colocar as minhas mãos para frente ou sobrepondo sobre aquilo que eu quero, para o qual eu estou orando. Lembro a vocês que se o que eu estou orando é algo muito grande, como uma cidade, ou um prédio, ou uma casa, ou uma pessoa que está longe, eu vou espiritualmente, mentalmente a esse local enquanto estou decretando, fecho os olhos e me visualizo grande, maior do que aquilo pelo qual estou orando, e com as minhas mãos sobrepondo aquilo, fluindo energia do meu coração para as mãos, das mãos para aquele objeto da oração. Eu posso também visualizar, enquanto faço o decreto, os mestres ao meu lado, fazendo a imposição de mãos junto comigo. Por isso é muito importante sabermos os decretos by heart, como dizem os americanos, de coração, saber de cabeça, como falam os brasileiros, podendo assim fechar os olhos sem ter que ler o decreto. Então, recapitulando o que já falamos, nós recebemos energia da nossa presença Eu Sou e dos mestres, mas além dessas duas maneiras, podemos receber energia de uma terceira maneira também. Qual é esta maneira? Podemos receber energia por intermédio daqueles que oram por nós e ministram energia para nos ajudar e que também pedem aos mestres que nos abençoem. Vejam a importância de orarmos uns pelos outros. Este novo Papa, o Francisco, surpreendeu o mundo pedindo orações para ele. Se não me engano, João Paulo II também pedia. Seja como for, ter outros orando por nós ajuda muito. Eu oro diariamente
por todos aqueles que estudam em nosso grupo de estudos e também em qualquer uma das escolas e grupos de estudos da Grande Fraternidade Branca pelo mundo. Eu sei que muitos de vocês oram por mim e eu agradeço imensamente. Podemos também utilizar a energia que está no próprio planeta, como, por exemplo, a energia prânica, que está no ar, e ainda a energia do clamor popular. Já enviei uma invocação para o Facebook há um tempo atrás, em que utilizei o clamor popular para pedir a ação divina. Não é aquela história. Amada presença de Deus, milhares de pessoas estão pedindo nas ruas por tal solução para o nosso país. Então, aquilo eu trago todos os pedidos de todos e levo aos senhores do Karma, a Deus, aos mestres ascensos, a quem eu estiver orando. Então, além disso, nós podemos também pedir a ação da Mãe Divina e da vida elemental do planeta. Quando pedimos para a amada Mãe Maria interceder por nós, fazendo as nossas orações a Maria, nós estamos utilizando essa energia. Porque Maria representa a amada Mãe Divina e está aqui conosco na Terra. Então, como também já ensinei uma vez, nós podemos utilizar energias de cachoeiras, por exemplo. Você tem uma cachoeira, você está lá visitando as cachoeiras de Foz do Iguaçu e você invoca a energia e o poder daquela cachoeira para purificar a política brasileira. Porque aquilo ali é uma energia disponível para você. É uma energia que é utilizada, inclusive, para a hidroelétrica de Itaipu. Então, veja, a força daquela água gera energia para as nossas casas. Então, ela gera também energia para a purificação espiritual. Muito legal. Agora, tudo isso tem que ser colocado em prática. Nós somos não só seres humanos, como somos seres espirituais elevados. Lembrem-se que o ser humano é dual. Ele é meio animal, porque ele veste um corpo animal, que é o nosso corpo físico, os 4 corpos inferiores são animais, mas ele é habitado por um ser espiritual elevadíssimo, que é a alma, que é a consciência, que deve tomar as rédeas dos 4 corpos inferiores. A alma precisa divinizar os 4 corpos inferiores, colocá-los em atenção total com o divino, elevado, com os mestres ascensos. Tudo isso parece complexo, mas quando estudamos isso constantemente, todos os dias, e colocamos em prática, passa a ser a nossa realidade. E aí se torna mais fácil de trabalhar tudo isso. Mas este é um assunto bem amplo e nós podemos falar muito sobre isso em outras aulas. Vamos então agora passar para a leitura dos ditados do Mahashohan. O livre fluir do fluxo de luz eletrônica, número 17. Como é meu privilégio, responsabilidade e honra ser o dispensador cósmico da energia qualificada por Deus para a Terra e para todas as suas evoluções, eu abençoo o fluxo incessante de luz eletrônica inteligente e autoconsciente enquanto ela flui da presença Eu Sou universal, através do seu próprio ser de fogo branco, sua presença individualizada Eu Sou, para o cálice da vitoriosa e imortal chama trina, dentro do seu coração pulsante. Os desajustados dentre os homens sentem que a vida lhes pertence para dispensá-la, muitas vezes, descaradamente e sem cuidados, em seus mundos com seus pensamentos viciados, sentimentos destrutivos, palavras ofensivas e ações violentas, devido, é claro, à falta de domínio sobre os desejos e os apetites do eu exterior, a mente carnal e humana. Esses inúmeros bilhões de elétrons investidos em cada indivíduo procuram uma passagem segura e feliz através dos 4 veículos inferiores da humanidade, os 4 corpos etéreo, que é a nossa memória, mental, emocional e físico, abençoando
elevando e renovando tais veículos em sua extensa e triunfante descida, divinamente ordenada, através de vocês para abençoar o universo como um todo. No entanto, quando qualquer um dos 4 veículos inferiores impede o fluxo livre de luz eletrônica a serviço de Deus, através e ao seu redor, os elétrons ficam temporariamente presos dentro de um invólucro chamado de substância da matéria. Isso retarda sua própria taxa vibratória de atividade e também as atividades da luz eletrônica canalizada através de seu ser. Esta luz eletrônica, que permanece dentro de sua própria presença eu sou, e que em pulsação rítmica é direcionada através de você com presentes especiais, bênçãos e poderes para o seu uso diário. Se, no entanto, você tem literalmente entupido o fluxo de entrada da luz eletrônica recém-enviada e até temporariamente aprisionado a preciosa liberação de luz eletrônica dentro de seus 4 veículos inferiores, pode-se prontamente ver que você mesmo, está bloqueando as bênçãos que se destinam a ser suas. O amado Jesus e sua Santa Mãe Maria, a quem honramos durante o mês de maio, foram canais abertos para esses raios de luz e sempre reconhecendo que a energia eletrônica que fluía através deles era o poder de Deus Eu Sou, que curou, acalmou e trouxe o bem a cada indivíduo em aflição com quem entraram em contato enquanto serviram sobre a terra e no reino do Pai. Vão agora e façam o mesmo. A luz eletrônica está viva dentro de vocês. Tem inteligência, motivação e, geralmente, o poderoso fogo da criação. Permita que ela passe através de vocês para abençoá-los livremente e, da mesma maneira, abençoar a toda a vida presa em todos os lugares onde vocês forem. Esta luz eletrônica renovará amorosamente os músculos, ossos, tendões, fluxos sanguíneos e sistemas nervosos, quando permitido por sua livre vontade para fazê-lo. Amados, essas minhas palavras são a doutrina da iluminação. Leiam-nas, absorvam-nas, utilizem sua essência e espalhem as bênçãos recebidas por esse contato com minha presença e minha consciência. Assim, vocês são verdadeiramente mensageiros da minha chama do conforto. Um comentário. Vejam só que maravilha esse ditado. Nós precisamos ministrar energia, assim como Jesus e Maria fizeram, é o que ele está dizendo aqui, ou seja, e os apóstolos e todos aqueles que servem e serviram a Deus, transmitindo energia para o bem do próximo. Isso desbloqueia energia. Isso faz com que esse fluxo de energia que nós utilizamos para viver, nos locomovermos, vivermos nessa vida, seja muito mais bem utilizado. Seja utilizado na magia da vida, que é o que ele realmente é e representa. Essa energia de cura, essa energia de multiplicação do bem, essa energia capaz de solucionar problemas, essa energia de varrer o mal da terra, ela precisa ser utilizada. Senão ela fica bloqueada, densa, impedindo a passagem de mais energia. É importante ministrar a energia. Eu falo isso porque eu sei que muita gente ora aos mestres pedindo me ajudem, me socorram, mestres, me solucionem o meu problema, mestres, eu preciso de um novo emprego. Tudo pedem aos mestres. Eles são incapazes de entenderem que a energia precisa fluir através deles. Poderá fluir através dos mestres e com muita alegria, podem ter certeza, no momento em que vocês participarem junto com os mestres, fluindo energia para quebrar as barreiras que têm feito de vocês pessoas tão sofridas, como eu tenho lido em inúmeros e-mails que recebo. Continuando. Condutores de luz, número 18. O Sol físico é um condutor da substância da chama do grande Sol central.
O homem é naturalmente um condutor da energia cósmica e sua presença no planeta Terra lhe permite atrair a substância eletrônica, que é a luz e a vida do Sol, e ampliar essa substância em suas obras na Terra. Os raios de luz eletrônica que formam a atmosfera da Terra são condutores. As montanhas, os mares, as árvores, os pássaros, as abelhas e inúmeras expressões das manifestações da natureza são todos condutores de certas radiações que formam a fórmula pela qual a vida humana pode ter sua existência sustentada na Terra. No entanto, o homem é o único condutor qualificado da chama cósmica, cujo propósito é direcionar o poder, a inteligência, a luz e a consciência do Sol para o planeta e a sua atmosfera. É o desenvolvimento desse poder de atrair essa força cósmica, direcioná-la e utilizá-la, que forma a base da instrução que é liberada pela hierarquia espiritual. Alguns são condutores naturais e inconscientes, devido a um certo desenvolvimento e dedicação de propósito ao longo dos séculos e encarnações passadas. Os mestres ascensos são condutores conscientes, voluntários e mais do que meros ministradores de chamas em determinados períodos e ciclos. A penetração das palavras, da consciência, da radiação e o derramamento da força eletrônica é necessária para ver a Terra e o seu povo atravessarem a crise atual. Assim, quanto mais atenção e dedicação nós, mestres ascensos, tivermos daqueles que conhecem o serviço da hierarquia espiritual, o serviço de ser um canal ministrador de energia na Terra, mais dessa força eletrônica poderá fluir através daqueles que estão conscientes, tornando-os como condutores localizados de uma força invisível, que é a atmosfera do novo dia, a nova era da liberdade. Toda vez que a atenção de um Chela é voltada para qualquer faceta que os mestres ascensos representam, a esta substância eletrônica é dada uma oportunidade de fluir para a atmosfera da Terra. A atenção intelectual e a devoção emocional é tudo o que é necessário para fazer o contato pelo qual essa substância pode fluir para enriquecer a Terra e realmente faz um Sol localizado dentro e ao redor do ambiente de tal Chela, que é da mais poderosa e potente importação de energia cósmica que o Chela pode conhecer. Condutores de energia cósmica. Ter a visão interior aberta por um curto período de tempo, digamos, durante meia hora, transportaria o Chela para um mundo de luz em que vocês poderiam ver a realidade por trás de toda a ação e nunca mais entenderiam a forma física como uma prisão ou uma realidade. Se a humanidade pudesse ver os belos condutores de energia cósmica que eles realmente são, como os elétrons voam da ponta dos dedos, dos pés e particularmente de qualquer parte de seus corpos, que vocês são o foco concentrado de atividade cósmica para o momento, eles descobririam que a exibição de fogos de artifício em qualquer celebração, como no 4 de julho nos Estados Unidos, são apenas uma imitação pobre de sua própria capacidade de emitir força eletrônica. Muito legal isso. Imaginem o que sai de luzes e fogos de cada ser humano. Vamos lá. Embora o corpo inteiro envie constantemente faíscas de luz ou eletricidade, o tremendo disparo das partículas cósmicas é concentrado onde a atenção para o momento está ativa. Assim, ela passa da mão em um aperto de mão ou do olho no processo de ler ou olhar objetos, da testa pelo pensamento, dos lábios pela fala e na canção, e assim por diante. A energia segue o pensamento. A qualidade dos elétrons, é claro,
é determinada pela evolução e pelo sentimento do indivíduo. Quando dois ou mais indivíduos se reúnem para discutir qualquer problema ou para combinar seus esforços por uma boa causa, uma tremenda liberação das partículas eletrônicas de todas as partes envolvidas para a atividade contemplada terá um grande efeito sobre o seu resultado final e a natureza dos participantes, assim como seus sentimentos durante o processo de preparação e execução do plano determinarão o tipo de manifestação que irá se manifestar. Eu, sinceramente, aconselho aos chelas meditarem sobre este ensinamento e a considerarem as imagens mentais que vocês enviam para o universo, sabendo sempre que vocês são um livro aberto para todos os que os antecederam na luz. Um comentário? Vocês vejam, imagine uma pessoa brava, xingando, muito brava, esbravejando, com ódio, e ela explodindo energia negativa. O que os elétrons fazem? Os elétrons, que são pequenos anjinhos de luz, e vêm com uma missão de transmitir aquela energia perfeita e maravilhosa do coração da presença eu sou, lá em cima, através de nós aqui embaixo, eles mesmos ficam tão densos, impedindo-se de sair e bloqueiam aquela energia, e aquela pessoa, quanto mais faz isso, mais ela perde poder de transmitir energia. Então o ódio dela passa a ser físico, aquela loucura daquela pessoa que vive com ódio, o que acontece? Ela pira, ela fica uma pessoa agressiva, louca fisicamente. Seu poder espiritual diminui. A sua capacidade de fazer maldades diminui. Obviamente nós sabemos que existem pessoas ruins com muito poder maligno, mas esse poder que eles utilizam não é deles. Eles utilizam as forças astrais, eles utilizam forças de energias roubadas, como dizem os mestres. Mas voltando ao meu raciocínio aqui. Então, quando nós fazemos um decreto dinâmico, nós estamos fazendo exatamente o oposto do que esse indivíduo que eu acabei de descrever, fazendo essa explosão de ódio. Nós estamos fazendo uma explosão de compaixão, uma explosão de amor, uma explosão de energia positiva que faz o quê? Desbloqueia as energias do nosso corpo, né? Dos nossos 4 corpos inferiores que estão aí densos, né? Por causa de tantas vezes que nós mal utilizamos a nossa energia. Então, nós precisamos agora quebrar essas barreiras, ou melhor, não podemos nem quebrar as barreiras, porque sabemos que são pequenos anjinhos, nós precisamos amolecer esses anjinhos para que eles fluam e saiam e queiram sair em alegria dessa forma densa que eles mesmos calcificaram em proteção do nosso próprio ser, impedindo que a energia corrompa mais energia e assim cause mais karma para nós mesmos. Fantástico, eu não sei se eu consegui transmitir isso, mas o que eu quero mesmo transmitir a vocês, que reclamam, meu Deus, como é difícil ficar decretando, não é isso, é uma oportunidade única, decretar, fazer decretos dinâmicos ou mantras de luz, porque eles quebram barreiras terríveis de densidade de elétrons, bloqueados por eles mesmos, em nossos 4 corpos inferiores. Certo? Outra coisa, né, uma aluna essa semana aqui em São Lourenço me disse, mas eu tenho sono, muito sono. Mas por quê? Por que ela tem sono? Por que nós temos sono quando nós estamos fazendo decretos dinâmicos? Porque mesmo quem não sente sono, tem hora que sente. E sente por quê? Porque a densidade daquela energia que ele está trabalhando contra é muito grande. Então, uma pessoa que está começando nos decretos, ela tem que quebrar muitas barreiras. Então, ela sente muito mais sono do que uma pessoa que está fazendo os decretos já há muito tempo. Então, as pessoas que fazem decretos dinâmicos há muito tempo, elas vão sentir sono quando elas estão fazendo um trabalho extremamente pesado, lutando contra alguma força extremamente negativa. Então aproveitem essa oportunidade, aproveitem, porque eu tenho certeza que a hora que vocês entenderem o quanto isso vai gerar de poder e libertação para vocês e para a família de vocês, vocês vão se dedicar mais aos decretos dinâmicos. Continuando.
O poder dos elétrons é impessoal. Número 19. Os poderes dentro de cada elétron são impessoais. Mestres ascensos, devas, anjos, homens e espíritos da natureza utilizam tanto dos poderes que estão dentro da vida, os elétrons, quanto são capazes em um determinado momento. Por exemplo, dentro dos elétrons está o poder da visão, através da qual todos os homens e mestres podem ver. Dentro do elétron está o poder do pensamento, pelo qual Deus e o homem, tocando o mesmo poder, são capazes de pensar. Dentro do elétron, que está fluindo através dos corpos dos seres ascensionados e não ascensionados, está o poder de qualificar ou sentir. E os espíritos da natureza e os animais compartilham desse poder de sentimento. Quando a consciência humana está preparada para utilizar o máximo dos poderes que estão dentro da vida, os elétrons, é fornecida uma maneira e meio pelo qual a inteligência é levada a conhecimento desses poderes e possibilidades dentro do homem. Agora, está dentro do domínio do Shela desperto entrar profundamente nesse poder magnético, que é uma atividade natural da vida, e pela autoridade desse poder magnético, permitir a plenitude do bem do universo e habilitá-lo a servir a vida em uma capacidade maior e mais bela. Da mesma forma, o Shela pode atrair a radiação e a assistência dos seres divinos, que não podem recusar o poder magnético que está dentro da vida, a energia. Reverência para com os elétrons. Com que frequência você dirige sua atenção para os elétrons que são soprados desde Deus Pai e Mãe e recebidos pela sua presença individualizada do Eu Sou? Esses milhões de pequenos elétrons têm uma identidade dentro de si mesmos e são recebidos pela sua presença Eu Sou com verdadeira humildade. Você, o recipiente físico dessas minúsculas expressões da divindade, ama essa luz e tem uma reverência por essa gloriosa experiência de incorporar o dom da vida? Como vocês sabem, esses elétrons são nutridos pelo coração da presença individual do Eu Sou. E, de acordo com a sua sabedoria, eles são liberados em pulsação rítmica. Ao fazerem sua jornada através dos veículos inferiores, eles trazem presentes, poderes e bênçãos especiais para o ser através do qual eles fluem para o grande todo universal. Um comentário aqui. Então vocês vejam, né? Essa parte aqui é uma parte, assim, acho que mais complexa de toda essa história dos elétrons, desses pequenos seres, minúsculos anjos que carregam porçãozinhas de luz, que, como nós vimos na aula passada, no programa passado, eles não vêm simplesmente puros, eles vêm qualificados com as 12 consciências de Deus. Então não é só qualificado com aquela consciência, mas aquela consciência de liberdade, por exemplo, da chama do 7º raio, das 7 horas do relógio cósmico, essa consciência de gratidão divina, dos ciclos do relógio cósmico, nas 7 horas do relógio, para quem estudou isso, essa consciência ela é qualificada com um conhecimento sobre gratidão divina, sobre liberdade, diretamente para mim. Ou seja, quando eu estou utilizando essa energia, eu tenho uma energia que já me utilizou, ela já veio me qualificando antes mesmo de eu poder utilizá-la para qualificar alguma outra coisa. Então é com reverência que eu tenho que receber esses elétrons que descem, porque eles vêm me transformando. Eles vêm com bênçãos. Eles vêm com uma qualificação. E é após eu receber essa qualificação que eu vou utilizar, ou obedecendo a evolução dessa qualificação em mim mesmo, ou mal qualificando, como muita gente faz. Maravilhoso, isso é muito profundo, gente, isso é profundo. Eu estou amando essas aulas porque elas estão ampliando muito o meu conhecimento na parte de energia cósmica. Muito bom. Continuando.
Esses elétrons são muito felizes por poderem ser uma intensificação dos dons de Deus para a humanidade e para todas as evoluções nesta Terra. Mas, à medida que elas entram na sua consciência humana, vocês permitem que elas avancem em sua jornada externa, expandindo as fronteiras do reino de Deus neste planeta? Ou vocês, através do uso da livre vontade, profanam a imagem divina através da consciência humana que vocês construíram ao longo dos séculos? Comentário. Nós permitimos que aquilo que nos beneficiou beneficie o resto do mundo? Ou nós, egoisticamente, aqui utilizamos, não estudamos, não meditamos sobre aquela forma de consciência que desceu para nós e, pior, ainda mal qualificamos, né? Continuando. Frequentemente, quando eu volto a minha atenção para os meus chelas, eu ouço o grito das almas perguntando-se por que as manifestações de uma natureza imperfeita ainda os aflige, quando acreditam que utilizaram e ainda utilizam o fogo sagrado da transmutação e da purificação tão fielmente para libertar a vida elemental no planeta? Eu lhes chamo a atenção, amados, para refletirem por um momento sobre os milhões e milhões desses divinos elétrons requintados e perfeitos que vocês desqualificaram e deformaram ao longo dos tempos. Eu acredito firmemente que vocês perceberão mais plenamente que não pode haver cessação na aplicação da invocação da chama violeta para a remoção da imperfeição que vocês e os outros impuseram a esses pequeninos seres de luz. Então vejam, uma coisa é aquilo que nós estamos trazendo de novo para o mundo. A outra é aquilo que nós temos que fazer para recuperar aquilo que foi deformado já no passado. Continuando. Amor pela luz. Número 20. Pensemos no que o amor pela luz deveria significar para todos os seres sobre o planeta, para os chelas em particular. O amor pela luz pode ser uma experiência muito bela quando vocês percebem que cada pequeno elétron tem uma forma, um rosto, uma cor e uma pequena identidade dentro de si. Se vocês pudessem ver os milhões e milhões de elétrons soprados da respiração de Deus Pai e Mãe e recebidos com grande humildade pela presença Eu Sou individualizada, vocês entenderiam mais plenamente sobre o dom da vida. Esses elétrons vivem no coração da presença e então, em pulsação rítmica, de acordo com o discernimento da presença Eu Sou de cada um de nós, eles são enviados em sua jornada descendente, trazendo dons, poderes e bênçãos especiais, tanto para o ser através do qual eles passam, quanto para o grande universo como um todo. Quando falamos de jornada descendente, estamos nos referindo ao nível de consciência que esteja inferior à perfeição do Cristo residente. Eles estão felizes com a missão que receberam e carregam suas pequenas taças cheias e até transbordando com os presentes de Deus Pai e Mãe e movem-se felizes até chegarem às fronteiras do reino humano. Aí, eles são configurados pela ação vibratória do eu pessoal, dos veículos inferiores, a memória, o mental, o emocional e o físico. Servindo neste nível vibracional, esses pequenos sóis são esmaecidos pela moagem da vontade humana. Eles são preenchidos com a poluição dos pensamentos e dos sentimentos humanos, e sua ação vibratória é afetada pela linguagem e expressão grosseira dos humanos. Quando eles finalmente passam através do vestuário físico, esses pequenos seres angélicos têm a aparência de expressões mortas, ao invés de seres leves e iluminados que realmente são. Um comentário, vocês vejam quantas vezes o mestre está aqui, desde o primeiro ditado, repetindo a mesma coisa. Ele está falando a mesma coisa de várias maneiras diferentes, para que isso fique realmente compreendido. Muito legal. Continuando. Quando a humanidade chegar ao conhecimento do verdadeiro amor e da beleza, ela começará a respeitar a vida
a acolher esses pequenos seres de luz e a dar-lhes uma proteção segura em sua jornada, enriquecendo o reino dos céus na terra. Uma vez que de tempos em tempos nós nos referimos à reverência pela vida, eu penso que essa imagem poderia ser útil para que vocês possam aprender a qualificar a energia que flui através de vocês com a perfeição de Deus Pai e Mãe em todos os momentos. Então, olha, outro comentário. Então, o dia amanhece, nós olhamos para Deus, falamos com Ele, respiramos fundo, meditamos naquela luz fluindo de Deus para nós, e imaginamos, inclusive, você pode fazer uma visualização de que essa luz, milhares de elétrons formando a forma daquilo que você precisa manifestar. Na forma de dinheiro, você visualize o ouro, caindo moedas de ouro, não precisa visualizar notas de dólar nem de reais, visualize o ouro que é possível para você fazer realizações financeiras acontecerem em sua vida. Na forma de soluções daquilo que precisa ser solucionado. Ou ainda em energia fluindo diretamente para aquele órgão seu que está precisando de cura. Então aquela energia vem e preenche ali aquela parte sua, os seus olhos que estão com problemas, sei lá, seu coração, seu fígado, seu rim, seu pâncreas, e você visualiza aquela energia indo, fluindo para lá. Os mestres ensinam que é importante para nós conhecermos a estrutura física daquilo pelo qual nós estamos orando, o quanto mais, melhor. Então, se você tem algum problema físico, você deve olhar na internet as imagens dos órgãos físicos aos quais você precisa de cura, para você conhecer aquele órgão por dentro e por fora, de todos os lados, né? De uma visão tridimensional, para que na sua visualização você possa, então, imaginar essa luz ali curando, trazendo essa energia curativa diretamente da presença Eu Sou pelo Santo Cristo Pessoal e aí diretamente para o seu corpo. Continuando. A luz eletrônica precisa responder. O grande corpo universal de Deus é composto por um número ilimitado de partículas inteligentes e eletrônicas que são constantemente geradas por Deus Pai e Mãe para o universo. Isso forma o mar da luz eletrônica, de onde é retirado para a forma todo o objeto manifestado que já esteve nas esferas interiores, bem como no mundo material. Esta substância de luz eletrônica precisa responder aos poderes criativos do pensamento e do sentimento exercidos por uma consciência inteligente, seja este um senhor solar, um ser ascensionado, um deva, um espírito da natureza ou um ser humano. Uma das alegrias com a qual a chama dos nossos pais divinos dotaram a humanidade foi a oportunidade de se tornarem co-criadores no reino, e é para aprender a lição da criação que o homem se encontra atualmente incorporado sobre um planeta onde a forma se tornou concreta o suficiente para objetivar o princípio da precipitação individual através do pensamento e do sentimento. Não há nenhuma forma que exista no planeta Terra hoje que não tenha sido evocada e atraída pela porta aberta da consciência de um ser humano ou de um ser divino. Examinemos agora o funcionamento desta lei que nos dará uma certa liberdade no uso de nossos centros criativos para o bem maior de todos os interessados. A substância de luz universal só pode tornar-se autoconsciente através da sua descida na forma e sua evolução subsequente como uma consciência inteligente, focal e trabalhadora. Esta luz universal vive em um reino de inocência, amor, paz e harmonia e pode permanecer em repouso durante toda a era cósmica, a menos que seja chamada na roda da evolução através da consciência de um ser já individualizado, humano ou divino. Comentário, vocês vejam, a luz universal vive em um reino de inocência, amor, paz e harmonia.
Isso é Deus, Deus servindo com pura inocência de eu confio a energia em vocês. A inocência diz, eu confio o meu ser vivo em vocês, para que vocês possam produzir, serem representantes do meu amor, do meu ser. Então essa energia é realmente a inocência, amor, paz e harmonia. Nossa, que fantástico que é isso aqui. Entender isso aqui a fundo é muito importante. A responsabilidade que nós temos quando nós pegamos a energia universal e a utilizamos. Continuando. Os centros de pensamento e sentimento dentro da consciência representam a porta aberta pela qual a luz universal, ainda sem forma, deve passar para assumir um manto de matéria, ou seja, a forma na matéria. O poder magnético dentro dos centros de pensamento e sentimento é uma convocação, um chamamento irresistível que não pode ser negado. E no momento em que essas forças pulsam em uma consciência, dirigidas ou não, a luz universal começa a entrar no reino da forma, dando início a um exílio voluntário como um prelúdio para a individualização. Comentário. Magnífico, extremamente importante. Nós precisamos desenvolver a capacidade de acreditar que quando queremos manifestar algo que é bom para todos, nós temos um patrocinador que é Deus, que é a energia universal que Deus pode enviar para nós, consciente e melhoradora do nosso plano, da nossa vontade, que vem carregada com o conhecimento de como fazer isso melhor. Magnífico. Continuando. Elétrons, carregados com obediência. Número 21. A essência sagrada que vocês conhecem como luz eletrônica é carregada com a qualidade da obediência ao fogo sagrado. E como essa luz está em tudo o que existe, ela preenche o universo, compõe os corpos das pessoas, as casas em que residem e todos os serviços em que estão envolvidos, e obedecem instantaneamente à direção, o comando dos humanos através dos pensamentos e dos sentimentos. Os corpos que a humanidade utiliza são a realização do esforço dos elétrons para manifestar as formas de pensamento e sentimento que lhes são ordenadas e que eles, em obediência, manifestam. Agora que estamos chegando ao fim do ciclo, os requintados elétrons que se tornaram voluntários servidores da vontade do homem estão em processo de redenção. De dentro dos próprios elétrons, à medida que a luz cósmica aumenta sobre a Terra, virá um poder de libertação que eliminará os grilhões e as sombras impostas à luz pela consciência humana. Assim, a sua própria luz dentro da imperfeição começará a eliminar a cobertura, a casca dos conceitos humanos, e eles surgirão revelados em seu esplendor original. Esta atividade redentora está ocorrendo no momento presente, devido ao fato de que os chelas da hierarquia espiritual da grande fraternidade branca estão conscientes das gloriosas atividades das chamas de purificação e transmutação que os chelas, em obediência às instruções dadas a eles pelos grandes mestres, estão usando da maneira mais louvável a invocação à chama para a libertação da vida no planeta. Comentário? Então veja que desde Guy Ballard, quando recebeu a chama violeta e comunicou-a aos chelas no mundo todo, e todos começaram a invocar a chama violeta para a libertação não só do seu próprio karma, como também dos elementais no planeta, da energia mal qualificada. Então, essa renovação tem acontecido cada vez mais forte. Veio depois do movimento Eu Sou a Ponte para a Liberdade, depois a Summit Lighthouse, e hoje são milhares e milhares de pessoas no mundo todo invocando a chama violeta. Imaginem a mudança que isso vai fazer sobre o planeta, é a libertação total. E a libertação do bem se libertando da casca do mal, não só os elementais que estão aí mal qualificados pelos humanos, como também os próprios humanos que estão aí sofrendo com a maldade dos seus irmãos,
que não obedecem à vontade de Deus, tudo isso, de todas essas forças negativas, o mundo será libertado. Então, a chama violeta, ela não é só purificadora, mas ela traz junto com ela o julgamento sagrado. Por isso, nós sabemos que a chama gêmea de Saint-Germain, que é o Chorã do sétimo raio, é Portia, a deusa da justiça. Continuando. À medida que a luz eletrônica dentro do ser começa a acelerar, ela parece temporariamente acelerar muitas das condições da manifestação humana. Mas tenha paciência, pois este será apenas um processo de curta duração, seguido de um mundo completamente novo, livre de más criações dos processos de pensamento e sentimento dos não despertados. À medida que vocês fazem uma aplicação adicional, invocando os belos padrões de luz dentro dos corpos das pessoas, vocês podem prestar um tremendo serviço à humanidade que permanece na Terra e a seus próprios corpos também. Os elétrons estão tão ansiosos para cumprir o padrão divino que, quando vocês escolhem alcançar a consciência divina, vocês podem atrair esse padrão divino e moldá-lo na perfeição ordenada para vocês e para toda a vida, mantendo sua consciência livre de tudo o que for menos do que o conceito divino da perfeição. Esta é uma atividade de precipitação, e agora, quando dirigimos nossa atenção especificamente para as atividades do Royal Teton, vocês devem achar relativamente fácil moldar suas próprias roupas no padrão que o Santo Cristo pessoal está esperando que vocês externalizem. Magnetismo pessoal. Quando olhamos para o fluxo de energia vinda do coração da presença Eu Sou, nós vemos um rápido e pulsante rio de luz prismática. Se pudéssemos diminuir a velocidade da ação vibratória da energia desse rio, veríamos que os elétrons que o compõem possuem um modelo distinto que difere uns dos outros, assim como a perfeição geométrica do floco de neve é singular. Como após chegar ao corpo humano, esta energia é moldada pelo corpo do pensamento e sentimento, em uma forma distinta e enviada para o universo exterior, ela carrega a forma original do ser que a moldou. Essa energia passa em um aperto de mão, por exemplo, de modo que o indivíduo que recebe o aperto de mão, quando a mão é removida, tem sobre a palma de sua mão, sobreposta à sua própria energia, muitas milhares dessas formas minúsculas de elétrons representativas do ser doador. O segundo indivíduo, então, segue o seu caminho executando um ato ou outro, mas ele carrega com ele uma parte da energia de seu amigo. E é assim que a energia de uma pessoa passa em uma cadeia infinita de um para o outro, em apertos de mão e outros serviços que requerem contato em diferentes modos de serviço, até que a energia de cada um saia para muitas partes do planeta. O mundo exterior tocou a franja disso em sua ciência do magnetismo pessoal, mas eles se referem à eflúvia humana que cobre as partículas puras da luz, enquanto nos referimos à estrutura da vida e à imagem por dentro. A maneira pela qual as partículas são carregadas adiante determina o efeito resultante sobre o indivíduo que a libera. A energia pode passar para o outro em um aperto de mão, mas o sentimento predominante no corpo emocional, enquanto a energia passava, determinará se sua passagem pelo universo carrega amizade e amor ou outra forma de energia. E em um círculo de retorno, é claro, essa energia irá atrair vibrações semelhantes às suas próprias e assim retornará novamente à sua fonte, trazendo amplificado 1 milhão de vezes a vibração inicial com a qual foi enviada. Amados, se vocês pudessem testemunhar com a visão interna
a ação da lei do círculo, se vocês pudessem ver apenas um fluxo de elétrons seguindo por sua própria vida, passando por seus sentimentos, seus pensamentos, suas palavras e ações, para a atmosfera ao seu redor, ver seus efeitos sobre todo o planeta e todas as suas evoluções, e então ver a corrente de retorno enquanto ela volta para vocês, se vocês pudessem ver isso apenas uma vez, estou certo de que cada um seria muito mais cuidadoso sobre o seu uso do presente, os elétrons, na sua própria vida. É por causa do uso descuidado da vida pela humanidade que a lei do círculo é obrigada constantemente a retornar essa energia discordantemente qualificada que continua a flagelar a raça. Mahashoha. Que maravilha, meus irmãos! Terminamos então mais esta série de vídeos. Para mim, uma das aulas mais importantes do nosso grupo de estudos. É isso aí, vitória sempre na luz de Deus. Espero que vocês tenham aproveitado este ensinamento.